Meus amados, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu tenho o prazer imenso de cumprimentá-los a todos vocês, na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça e que esta paz venha habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, o verso 1, está escrito: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isto o mundo não nos conheceu, porque não conheceu a Ele. Eu quero, queridos, agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade também que o Senhor nos dá. Peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e deixe o seu precioso comentário, que é de suma importância. Amados, eu não tenho como recompensar você. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Ele há de te recompensar pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para meditar conosco na palavra de Deus. Meus queridos, quando nós vamos para o Evangelho de João, a palavra de Deus ela nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando nós vamos para o mesmo Evangelho, só que desta vez no capítulo de número 1, a própria palavra de Deus, ela nos diz que Jesus ele veio para os que eram seus, porém os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Quando nós vamos ainda para a carta de João, para esta mesma carta, esta mesma epístola, no capítulo 2 e o versículo 14, se não me falha a memória, a palavra de Deus, ela nos revela: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Eu estou tentando lhe mostrar, eu estou tentando fazer com que você entenda que o amor de Deus, a própria palavra de Deus, ela nos descreve que Deus nos amou, mesmo nós sendo pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos amou de uma forma incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não merecia sofrer pelos nossos pecados. Jesus não merecia sofrer, louvado seja Deus, para nos dar o direito de salvação. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu uma infração diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se fez pecador por cada um de nós. Deu a sua vida, derramou seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Que bom seria se todos nós reconhecêssemos o sacrifício de Jesus. Bom seria se nós entendêssemos o tanto que Jesus sofreu para nos conceder vida, para nos dar vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele nos amou de uma tal maneira, queridos, que se entregou por todos nós. Eu estou tentando fazer com que você entenda que o amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não se pode calcular. O amor de Deus não se pode medir profundidade, altura, louvado seja o nome do Senhor, porque não se consegue entender o tanto que Deus nos ama. Louvado seja Deus. Este versículo em que lemos nesta oportunidade, o apóstolo João, ele descreve, ele deixa claro, louvado seja Deus, que o amor de Deus é muito grande. Ele diz que veio com grande amor, nos concedeu o Pai. Louvado seja Deus. Queridos, se nós fôssemos olhar para nossas ações, que nós fôssemos olhar para o nosso passado, nós fosse parar para meditar por alguns instantes, por alguns minutos, louvado seja o nome do Senhor, quem a gente já foi no passado, quem a gente era no passado, que bom que Jesus não vê o nosso passado, ele vê o nosso presente, ele vê o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não éramos dignos, nós não éramos merecedor. Total que a palavra de Deus diz, nos revela, que não foi nós quem escolhemos a Jesus. Foi ele quem nos escolheu. Louvado seja Deus. Hoje nós somos privilegiados. Hoje nós temos, louvado seja o nome do Senhor, o privilégio de sermos alcançados por Jesus, de termos a liberdade de Jesus ter nos alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós dependêssemos do mundo, louvado seja Deus, nós não estaríamos mais aqui, mas pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias do Senhor. Ele nos alcançou de uma forma soberana e incondicional. Louvado seja Deus. Então, queridos, o apóstolo João, ele diz que veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Louvado seja Deus. Este amor é tão grande, este amor é tão profundo, este amor é tão sincero, é tão sublime, que ele nos tornou filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, eu e você, quem antes éramos blasfêmio contra Deus, nós que antes fazia tudo de errado, tudo aquilo que abominava a Deus, tudo aquilo que confrontava a palavra de Deus, nós recebemos o privilégio, porque o Senhor não olha para os nossos pecados. Muitas vezes, quantas infrações, quantos delitos nós cometemos diante do Senhor, e quando nós nos chegamos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele, louvado seja Deus, nós temos os nossos pecados perdoados. A palavra de Deus nos diz que no momento que nós confessamos a Jesus, que nós abrimos a nossa boca para confessarmos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, os nossos pecados, as nossas ações, os nossos delitos que nós cometemos diante do Senhor, elas são lançadas no mar do esquecimento. O Senhor não lembra mais dos nossos pecados,
A partir do momento que nós fazemos a nossa confissão, o nosso nome é escrito no livro da vida. Por isso, nós somos chamados, como disse João, filhos de Deus. Antigamente, nós éramos blasfêmios. Antigamente, nós éramos constituídos inimigos de Deus. Mas no momento em que nós o aceitamos, no momento em que nós nos entregamos a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós temos o nosso nome mudado, nós somos perdoados, louvado seja Deus, e o pecado agora não reina mais em nós. O pecado agora não habita mais em nós. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o apóstolo João, ele diz que neste momento nós nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Por isto o mundo não nos conheceu. Amados, queridos irmãos, é aquilo que ele disse no início desta mensagem. Louvado seja Deus. Nós não somos do mundo. A palavra de Deus, ela é clara, ela é fiel. Que se nós fôssemos do mundo, se nós pertencêssemos ao mundo, se nós de fato servisse o mundo amaria o que era seu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que nós não somos do mundo. Irmão Lucivaldo, mas nós estamos no mundo. Sim, nós estamos no mundo. Só que nós não fazemos parte do mundo. Nós não somos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conheceu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não conheceu a Ele e nem está procurando conhecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Pelo contrário, o mundo, em vez de se chegar a Cristo, em vez de procurar conhecer a Deus, o mundo a cada dia, a cada instante, a cada momento, está se rebelando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, os seres humanos, não estão com nenhum objetivo, não têm nenhum propósito, louvado seja o nome do Senhor, em conhecer a Deus. A cada instante, queridos, a cada momento que se passa, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas estão se distanciando a cada vez mais da comunhão, não estão procurando conhecer a Deus na sua totalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Na situação em que o mundo vive hoje, na situação em que as pessoas hoje vivem, se procurasse conhecer a Deus, se procurasse ter intimidade com Deus, se procurasse ter comunhão com Deus, as coisas se tornariam diferentes. As coisas eram diferentes. Louvado seja Deus para todo sempre. Por isso, meus amados, o texto que nós lemos nesta oportunidade é claro. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Louvado seja Deus. Que fôssemos chamados filhos de Deus, queridos. Quem era nós? De onde viemos? O que fizemos para sermos reconhecidos como filho de Deus? Qual foi o sacrifício que eu e você fizemos? Qual é os méritos que nós temos hoje de ser chamados filhos de Deus? Nenhum mérito, queridos, nenhum mérito. Nós não fizemos nada para merecer com grande caridade, que grande amor tem nos concedido o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos a nossa identidade mudada.
Hoje nós somos transformados. Hoje nós somos libertos. Louvado seja Deus pelo sacrifício vivo que eu e você não merecia, o sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando a palavra de Deus nos diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu sequer um justo, louvado seja o nome do Senhor, e mesmo assim enviou seu Filho, deu seu único Filho para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. É somente o amor de Deus para fazer isso. Somente o Senhor para se entregar por nós, para nos dar direito de salvação, coisas que eu e você antes fizemos, desagradável a Deus, pecadores da forma que a gente somos, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos amou de uma forma incondicional. Deus nos deu um novo nome. Deus nos deu uma nova identidade. O Senhor mudou o curso da nossa história. O Senhor mudou as nossas ações. O Senhor mudou a nossa postura. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você é privilegiado, privilegiada, porque hoje você tem um nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só o amor de Deus para fazer tudo isso por nós. E muitas vezes nós nos tornamos ingratos. Muitas vezes nós não agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo João, nesse versículo, ele diz que grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados Filho de Deus. Que privilégio! Que privilégio nós recebemos da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que privilégio nós recebemos da parte de Deus. Hoje somos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, receba isso como um privilégio que você não merecia. Receba isto, louvado seja Deus, com um grande amor que Jesus nos amou de uma forma incondicional. Quero deixar esta mensagem no teu coração, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Só peço que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e deixe o seu precioso comentário. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.